há ninguém igual a ti. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, Melhor que a vida, o teu amor. como espera um dia em que verei a face do meu Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. completa. Boa tarde. Colocando aqui o tema da nossa live. Já tem um tempinho aí que eu não apareço por aqui, né? Foram 2 semanas aí intensas de conferência terapêutica. Quem é esse que vem? Boa tarde, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a liberdade de não controlar tudo. Existe uma liberdade nesse lugar de não controle. Você sabia? Gostaram da minha camisa? Comprei lá na conferência terapêutica. É do Instituto, fazendo a diferença. Vou esperar o pessoal chegar um pouquinho. Ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Mandando aqui uns Nós aviãozinhos. arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar
Boa tarde. Esse cartaz é da turma 3 da nossa terapia em grupo, a travessia. Vamos ter os encontros, os primeiros encontros da turma 3, no dia 11 e no dia 25 de agosto. Você tem interesse, clica aqui nesse link aqui abaixo, vermelho, que está na sua tela. Você vai ser direcionado lá para o grupo do WhatsApp. E lá eu consigo tirar algumas dúvidas que você tiver. Vai ser um prazer. Lembrando que sempre a primeira turma que eu abro tem um valor ali promocional de R$ 34. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Porque é um grupo só de mulheres, a terapia em grupo, ok? Então vamos lá para o nosso tema. Nossa, esse louvor tá tão relaxante, né? Mas é preciso a gente começar aqui a nossa live. Vou tirar aqui da tela. Boa tarde, Gleice, Karen, Lu. Vou abaixar aqui um pouquinho o som para a gente entrar aqui no tema. A liberdade de não controlar tudo. Quem tem o sonho aí de ter essa liberdade, de não tentar controlar tudo, não cair nessa armadilha de tentar controlar tudo na vida? É uma armadilha, né? Os comentários estão um pouquinho embolados aqui na minha tela. Então, queridos, o versículo que nós vamos utilizar para o nosso tema, na nossa live Palavra e Psique, é Provérbios 3, de 5 a 6, ok? Sei que é hora de almoço aí para muitos, né? Hoje eu entrei um pouquinho mais tarde, mas vai ficar gravada, tá? Depois vocês podem assistir aqui ou lá no meu canal do YouTube, tá bom? O TikTok também fica gravado, tá? Boa tarde, Kelly. Hoje à noite nós temos live, né? A Kelly me convidou para participar de uma live lá no Instagram dela. Às 7 horas, né, Kelly? Às 7 horas da noite. Fiquem ligadinhos que hoje à noite tem live aqui sobre é o pós-conferência, né, Kelly? Eu e mais algum time aí de psicanalistas vamos estar comentando aqui sobre o que vivemos lá naqueles 3, 4 dias de conferência no terapêutica do Instituto Fazendo a Diferença. Foi maravilhoso, né? Estava até hoje comentando lá na live da Ângela. Seria tão bom se tivessem 2 conferências anuais, né? Uma no primeiro semestre, uma no segundo, mas eu acho que a logística fica muito puxada, né, para eles ter 2 conferências assim no ano, né? Mas é maravilhoso, a gente volta assim querendo beats, né? Hoje às 7, né, Kelly? Juntinhas, um time bonito que faz a diferença. Isso mesmo. Deixa eu ver se eu tenho cartaz aqui. Ah, tem aqui o cartaz, ó. Vou botar aqui na tela para vocês o cartaz da live que a Kelly me convidou. Uma nova história, o tema, os bastidores da conferência e o que ficou marcado em nós, né? Se você me segue aqui no meu Instagram, você vai conseguir assistir por aqui, né? Mas o Instagram da Kelly é @KellyGorito, Gourito, com G. E Kelly com QU, ponto psicanalista. Estamos juntas aí, unindo forças, né? Em prol da saúde mental, saúde emocional, né? Então, ok, pessoal, vamos lá para o nosso tema, a liberdade aqui, a liberdade de não controlar tudo, né? Provérbios 3, de 5 a 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos
e ele endireitará as suas veredas. Nossa, tem um vizinho aqui fazendo almoço, tá vindo um cheiro maravilhoso aqui. Bom dia, Aldo! Que alegria ter você aqui também na live. Seja bem-vindo. Aldo tá lá na Itália, Siracusa, né? É o pai de uma amiga minha, uma irmã do coração, Estefânia. Um abraço, Aldo. Então, uma breve reflexão bíblica sobre o nosso tema. Desde o início da humanidade, existe em nós o desejo de controlar a vida. Vê se vocês vão se identificar. Queremos prever o futuro, evitar sofrimentos, garantir resultados e impedir que aquilo que amamos seja perdido. Fazemos planos, organizamos agendas, estabelecemos metas e imaginamos diferentes cenários, acreditando que se conseguirmos controlar todas as variáveis, estaremos protegidos da dor. Não é assim? Entretanto, a vida constantemente nos recorda de nossos limites. Nem todas as respostas chegam no tempo que desejamos. Nem todas as portas permanecem abertas. Nem todas as pessoas fazem as escolhas que esperamos. Isso vai causando frustração, né? Ansiedade. Foi exatamente por conhecer essa realidade que o sábio escreveu. Vou ler para vocês. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Que é o que a gente acabou de ler lá em Provérbios, né? Esse texto não é um convite à passividade e muito menos à irresponsabilidade. A Bíblia valoriza o planejamento, a prudência e a diligência. O convite é outro, preste atenção. É reconhecer que existe uma diferença entre fazer a nossa parte e acreditar que tudo depende exclusivamente de nós. Não depende tudo exclusivamente de nós, não é verdade? A fé amadurece quando compreendemos que Deus continua conduzindo a história, mesmo quando nossos planos precisam ser modificados. A fé amadurece. Confiar é aceitar que nem sempre entenderemos todos os caminhos, mas podemos descansar naquele que conhece o fim desde o princípio. Olha aí. Trazendo aí essa perspectiva psicanalítica para o nosso tema, né? A necessidade excessiva de controle frequentemente surge como uma tentativa de reduzir a ansiedade diante da imprevisibilidade da vida. Foi até o tema da Ângela hoje, na live da Ângela, né? Sobre ansiedade, né? Então, a necessidade excessiva de controle, né? Ela surge na tentativa de reduzir a ansiedade diante dessas imprevisibilidades da vida. Faz sentido para vocês? Quando nos sentimos inseguros, buscamos controlar pessoas, horários, ambiente, emoções, resultados, principalmente resultados, né? Essa tentativa produz uma sensação temporária de segurança, né? As pessoas ficariam um pouco mais próximas a mim, sabem que eu sou organizada, né? E a organização pode ser uma tentativa de controle, né? Só que ela tem um limite, né? Um limite saudável. Essa tentativa produz uma sensação temporária de segurança, como eu falei. No entanto, como a realidade nunca pode ser completamente controlada, a frustração torna-se inevitável. Inevitável. Quanto maior a necessidade de controle, maior tende a ser o sofrimento diante das mudanças. Então, é importante nós termos aí uma psique, um emocional um pouco flexível, né? Tem pessoas que têm
a psique é muito engessada, muito endurecida, né? E aí, havendo qualquer mudança que a pessoa não previa, aquilo ali se torna um sofrimento, né? Isso também a gente trabalha na terapia, né? Quem tenta controlar, aqui ó, além disso, o excesso de controle pode afetar profundamente os nossos relacionamentos. Quem aí tem dificuldade, né, nos relacionamentos com relação ao controle, né? Quando quer controlar o outro, né? Quem tenta controlar tudo costuma ter dificuldade em confiar, em delegar, descansar e aceitar que outras pessoas possuem liberdade para agir de maneira diferente. Somos diferentes, agimos diferentes, né? Temos posturas diferentes. Então, assim, é muito importante a gente ter o nosso autoconhecimento, né? Para a gente entender onde é que está essa raiz de insegurança que a gente não consegue confiar, né? Quem, quem está numa posição de liderança não consegue delegar, não consegue descansar quando delega uma função para uma outra pessoa, quer controlar sempre tudo, né? Muitas vezes essa necessidade nasceu de experiências antigas, pessoas que viveram situações de abandono, instabilidade e imprevisibilidade podem desenvolver a crença de que precisam controlar tudo para evitar novas dores, né? Infâncias que foram ali rodeadas de imprevisibilidade, de abandono, né? Lares instáveis, pode trazer esse comportamento para a fase adulta, né? De querer controlar tudo, não consegue confiar, né? Porque não quer viver novamente aquele sentimento. O controle, então, deixa de ser apenas um comportamento, transforma-se em uma estratégia de sobrevivência emocional. Entretanto, aquilo que um dia protegeu, mais tarde pode limitar a sua liberdade. A pessoa fica presa àquele padrão de comportamento, que precisa controlar tudo para se sentir segura. Faz sentido aí para vocês essa análise? E a gente unindo aqui, né, as duas linguagens, a fé e a psique, né? A fé cristã e a psicanálise reconhecem uma verdade fundamental, que esse é o objetivo da live, né? Trazer verdades que tanto a fé cristã quanto a psicanálise conversam, dialogam, né? O ser humano, ele é limitado. Essa é uma verdade fundamental. Aceitar essa realidade não diminui a nossa dignidade. Pelo contrário, ela nos torna mais humildes, mais conscientes e mais livres. Olha que interessante. Enquanto a psicanálise nos ajuda a compreender por que sentimos tanta necessidade de controlar, a fé nos convida a desenvolver essa confiança. Confiar em Deus não significa abandonar a responsabilidade pelas nossas próprias escolhas. Concorda comigo? Significa reconhecer que existe um limite entre aquilo que podemos administrar e aquilo que pertence exclusivamente ao Senhor. Existe um limite. O ser humano é limitado. Quanto mais cedo a gente reconhece isso, mais cedo a gente tem esse sentimento de liberdade. Essa distinção, o reconhecer esses nossos limites, nos ajuda a produzir o descanso. Nem tudo está sob o nosso controle. Nem tudo depende das nossas mãos, da nossa força. Nem toda resposta precisa chegar imediatamente. Nem toda incerteza representa uma ameaça. Olha que interessante. Nem toda incerteza apresenta uma ameaça. Aquela incerteza, muitas vezes, pode nos levar a um lugar de aprendizado. Algumas delas podem ser espaços
onde Deus continuará nos ensinando a caminhar pela fé. A questão é que nem sempre estamos dispostos, né, a entrar nesse lugar de sermos ensinados a caminhar pela fé. Quanto mais tentamos controlar tudo, menos conseguimos desfrutar do presente. Quanto mais aprendemos a confiar, mais espaço surge para experimentar a paz. A verdadeira liberdade não está em controlar todas as circunstâncias, está em permanecer firme, mesmo quando nem todas elas podem ser controladas. Aí se encontra a verdadeira paz. Vou fazer uma pausa aqui para vocês comentarem, se está fazendo sentido para vocês. Cinco perguntinhas aqui de perguntas para escuta interior. Eu gostaria de trazer para vocês aqui nessa live, com esse tema tão sugestivo para nossa reflexão, né? A primeira: em quais áreas da minha vida sinto maior necessidade de controle? O convite para você refletir. Segunda: o que acredito que aconteceria se eu deixasse de controlar determinada situação? Imagina aí o que pode acontecer se você deixar de controlar algo. Terceira: existe alguma experiência do passado que tenha fortalecido esse seu comportamento? Importantíssima essa pergunta para você investigar essa raiz de preocupação, de querer controlar tudo. Existe alguma experiência do passado que tenha fortalecido esse seu comportamento? A quarta: tenho dificuldade em confiar nas pessoas e em confiar em Deus. Tenho dificuldade? E a quinta: o que significa para mim entregar o controle sem abandonar a minha autorresponsabilidade? O que significa para mim entregar o controle sem abandonar a minha autorresponsabilidade? Responda com muita sinceridade, no seu tempo. Né? Talvez você descubra que o cansaço que você sente não vem apenas da quantidade de tarefas, mas do peso de tentar sustentar aquilo que nunca esteve sob seu domínio. Isso te traz peso, isso te traz cansaço. Então vale a pena você responder essas perguntas, refletir. Boa tarde, meninas que estão entrando agora na live. Vocês que não pegaram as perguntas de autoanálise, a live vai ficar salva, ok? Para vocês darem uma assistida depois, tá bom? Boa tarde. Mas vocês que chegaram agora, vocês vão poder participar aí do exercício simbólico terapêutico que eu separei aqui para vocês hoje, com base no tema a liberdade de não controlar tudo. Boa tarde, Ju. Saudades do nosso Airbnb, lá da conferência, né? Foi maravilhoso estar com vocês. Então, pessoal, para esse exercício simbólico, você vai precisar de papel e caneta, né? Sempre venham para minhas lives com papel e caneta, com seu caderninho terapêutico, que a gente sempre usa, tá bom? Que seja para anotar as informações ou para fazer os exercícios simbólicos, terapêuticos, tá bom? Então, pessoal, o nome desse exercício se chama As Mãos Abertas. Desenha, que é como se fosse
uma atividade de jardim de infância, ó. Desenhe o contorno de suas mãos abertas sobre a folha, tá? Na mão esquerda, você vai escrever tudo aquilo que você tem tentado controlar, tá? Pessoas, resultados, decisões, futuro, reconhecimento, saúde, finanças, quem não, né? Relacionamentos. E na mão direita você vai desenhar, quem tem dificuldade, assim como eu, de escrever com a mão esquerda, faz esse exercício. Você vai desenhar a mão direita e na mão direita você também vai escrever atitudes que realmente dependem de você. Então vamos lá, na mão esquerda, tudo aquilo que você tem tentado controlar e na mão direita, atitudes que realmente dependem de você, ok? Agir com honestidade, cuidar da própria saúde, orar, dialogar, estudar, amar, fazer escolhas responsáveis. Você escreve, tá? E aí você vai observar ali as duas mãos, que você escreveu na mão esquerda e na mão direita. E aí você vai se perguntar, tá bom? Se quiser anotar aí a pergunta, quantas vezes tenho gastado mais energia tentando controlar a mão esquerda do que desenvolvendo a mão direita? Repetindo, quantas vezes tenho tentado, quantas vezes tenho gastado mais energia tentando controlar a mão esquerda do que desenvolvendo, olha a palavra, controle, mão esquerda controle, mão direita desenvolver, né? Então, desenvolver, usamos a palavra desenvolver para a mão das atitudes que realmente dependem de nós. Olha que interessante. Essas atitudes que realmente dependem de nós, não é que a gente vai ter controle sobre elas, mas a gente vai desenvolvê-las. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Agir com honestidade, cuidar da própria saúde, orar, estudar, amar, fazer escolhas responsáveis. Há um grande abismo de diferença, né? Entre o controle e entre o desenvolver as nossas atitudes, né? Que realmente dependem de nós. E aí você pode, durante o exercício, tampar o desenho da mão esquerda por alguns minutinhos, né? E deixar a mão direita aberta, o desenho da mão direita aberta, né? E aí você vai perceber aí a diferença. Você vai perceber a diferença, né? Das atitudes que você pode desenvolver e das atitudes que você está segurando, ok? Do controle, tentando ter o controle, né? E aí eu convido você, no final dessa atividade, escrever nesse exercício aí do seu caderno terapêutico. Hoje escolho fazer minha parte, confiar a Deus aquilo que ultrapassa os meus limites. Essa é uma atitude saudável, né? Fazer a nossa parte, desenvolver as atitudes que cabem a nós, mas entregar a Deus aquilo que ultrapassa nossos limites. E você pode até guardar esse exercício, essa folha, para quando vier um momento de ansiedade, um momento que você quer controlar, né? Uma necessidade de controlar o futuro, você pode olhar para essa folha, para essas duas mãos, né? E aí você pode refletir sobre essa questão. O que você está tentando segurar e o que você está tentando desenvolver, né, de uma forma saudável na sua vida, né? A confiança não nasce quando todas as respostas aparecem. Muitas respostas não vão aparecer, essa é a realidade. Ela cresce quando aprendemos que Deus continua sendo fiel, mesmo nos capítulos da história que ainda não compreendemos.
Às vezes, o maior ato de fé não é fazer mais, é descansar. É descansar na certeza de que Deus continua conduzindo aquilo que nossas mãos jamais conseguirão sustentar sozinhas. Bacana esse exercício, né? Essa reflexão. E fica aqui meu convite para vocês que estão assistindo ao vivo, que vão assistir gravado. É um exercício viver a liberdade de não controlar tudo. É um exercício. Né? A nossa tendência humana nos leva a esse lugar de pressão, de peso, de querer controlar tudo, né? Mas existe um lugar de liberdade também nos aguardando, né? A descansarmos em Deus, numa figura maior do que nós, que tem o controle nas suas mãos, né? E aí entra a fé, entra a nossa espiritualidade e é um conjunto, né? Somos corpo, alma e espírito. Então precisamos integrar, né? Essas nossas três versões, assim, se posso dizer assim, né? Para termos um equilíbrio. E a nossa live Palavra e Psique tem esse objetivo de trazer esse diálogo, essa integração, né? Para que possamos ter aí vidas mais saudáveis emocionalmente falando. Ok, meus queridos? Lembrando que amanhã começa o segundo mês da nossa terapia em grupo, da primeira turma. E já mandei aí mensagem para vocês no grupo, já mandei mensagem também no privado. E estamos também com a terceira turma em aberto, né? Lembrando que todo o primeiro mês de cada turma que abre, temos aí um valor bem acessível, né, para você experimentar, ter essa experiência de uma terapia em grupo, só para mulheres, 5 pessoas em cada turma, né, para tornar aí a experiência de vocês bem mais agradável, né, com espaço de fala para cada uma. E me chama aqui no link aqui embaixo, ó, no grupo, terapia em grupo, botei aqui o link aqui embaixo, para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? E lembrando que hoje, às 7 horas da noite, horário de Brasília, eu vou estar na live com um time de psicanalistas, a convite da Kelly, para batermos aqui um papo bem agradável sobre como foi a conferência terapêutica, né? Que fomos lá em São Paulo, do Instituto Fazendo a Diferença. E vai ser aí uma horinha também de live muito agradável, convido vocês. E é isso, mês de agosto temos aí algumas novidades, também algumas parcerias. Me acompanha aqui, vocês que me acompanham aqui no meu Instagram, em breve vão ficar sabendo aí de novidades. Deus tem aberto portas, né? Conexões, né? Conexões do céu com pessoas também do reino, né? E tem sido maravilhoso. E Deus tem feito além daquilo que a gente pensa, né? Imagina. E eu creio que somos um exército, né? De terapeutas para esse tempo, né? Terapeutas com a visão, com o método ciência e fé, né? Terapeutas com discernimento espiritual. Então, eu creio muito nessa visão que a Ângela Cirino teve, né, de montar esse curso com base no método ciência e fé, que é o que eu aplico nos meus atendimentos, né? E tenho visto tanto nos meus atendimentos como de colegas psicanalistas, atendimentos assim muito satisfatórios que a gente percebe que tem a mão de Deus, né? Que não é só por nós, não é só pelo conhecimento, né? Mas pela fé, pela espiritualidade. E estamos aí, tá bom, meus queridos? Obrigada por estarem aqui até agora. Quem não assistiu a live vai ficar gravadinha, tanto aqui no Instagram quanto no meu canal no YouTube. Se inscreva lá para me ajudar a chegar a 1.000 inscritos, tá ok? E espero ainda essa semana voltar aqui para fazer live com vocês, tá bom? É o meu desejo, a minha programação, mas nem sempre eu consigo, tá bom? Eu agradeço pela compreensão de vocês. Beijo, uma boa tarde, bom almoço, que o almoço aqui da casa do vizinho
Tá vindo um cheiro maravilhoso pra cá, tá bom? Um beijo, fiquem na paz. Os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Yeah. Tome um lugar de honra. Pode dar. A casa é sua. Yeshua, 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 Yeshua.